E se eu te disser que o modo sábio das cobras é tipo uma expansão de domínio e que o Hashirama tinha um poder único abastecido pelo próprio sol? Além de explicar cada modo sábio e como eles funcionam, eu vou te revelar qual é o mais poderoso de todos, do mais fraco ao mais forte. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? E seguindo a ordem do mais fraco ao mais forte, vamos começar pelo selo amaldiçoado, que sim, pode ser considerado uma versão rudimentar do modo sábio. A base desse poder ela vem diretamente de chakra senjutsu. Pois é, acredite se quiser, mas com algumas diferenças importantes ali que acabam colocando em um patamar inferior aos demais. E existem dois tipos de selo amaldiçoado: o selo do céu e o selo da terra. O selo do céu foi o que a gente mais viu em ação, como por exemplo com o Sasuke e cara, até mesmo a Anko, tá ligado? A Anko, então ela também utilizava o selo do céu. Já o selo da terra, ele foi utilizado apenas por um ninja, pelo menos o que a gente viu ali durante a obra: Kimimaro do clã Kaguya. A aplicação do selo amaldiçoado já mostra o lado sombrio do Orochimaru. Para transferir o selo, ele morde o alvo utilizando as suas presas afiadas e o pescoço extensível. Nesse processo ele injeta diretamente o chakra senjutsu no corpo da vítima. Bom, vocês estão ligados que o selo ele é aquele círculozinho lá com aquelas marcas pretas que aparecem justamente onde aconteceu a mordida. E a pessoa geralmente ela desmaia depois desse impacto inicial. Bom, uma coisa que vocês provavelmente já sabem, mas vale reforçar é: nem todo mundo sobrevive a esse processo. Para vocês terem uma noção, o Orochimaru ele tinha uma taxa de eficiência durante essas transformações, quando ele mordia as pessoas, de apenas 10%. A gente viu esses números específicos com a própria Anko, porque em um grupo de 10 pessoas que foram infectadas ali, apenas ela sobreviveu. E aqueles que sobrevivem despertam o selo amaldiçoado nível 1, que é onde as coisas começam realmente a ficar interessantes. Na transformação nível 1, o selo cria um padrão que se espalha pelo corpo do usuário, liberando o chakra do senjutsu e aumentando significativamente as habilidades físicas, reflexos e quantidade de chakra. Nesse estágio é visualmente impactante, mas o verdadeiro poder do selo amaldiçoado surge na transformação nível 2, quando então o padrão cobre completamente o corpo do usuário e o usuário finalmente entra no segundo estágio, que é praticamente uma metamorfose. E aqui o selo ele causa mudanças drásticas no corpo, dando ao usuário características animais únicas. O Sasuke, por exemplo, ele desenvolveu aquelas asas, né, que na verdade são mãos com vários dedos ali dentro. Um negócio, cara, extremamente nojento. Eu olho para aquilo e já... Enquanto o Kidomaru do Quarteto do Som, ele desenvolveu ali pernas de aranha, né, que meio que complementavam as habilidades de combate dele. Essas transformações, elas lembram bastante do modo sábio bruto, sabe? Quando ele não é perfeito, como por exemplo do próprio Jiraiya, com alterações nas características físicas da pessoa. Só que ainda mais bruto e instável, completamente instável. Só para efeito de comparação, né, o Jiraiya, quando ele entra no modo sábio, como ele não tem o modo sábio tão refinado, o modo sábio dos sapos, ele acaba conseguindo algumas características meio bizarras ali, mais voltadas pros sapos, né? Tipo um verrugão, tá ligado? Um narigão. Já os usuários do selo amaldiçoado, da marca da maldição, eles não. Eles realmente sofrem uma transformação completa no seu corpo, se tornando às vezes coisas bizarras, como por exemplo o caso do Sasuke. Então a gente pode dizer que essa é a grande diferença, tá? Entre o selo amaldiçoado e um modo sábio comum, digamos assim. Porque o selo amaldiçoado, ele amplifica absolutamente o poder do usuário, mas de uma forma completamente assim descontrolada. A transformação nível 2 aumenta ainda mais o poder físico e o chakra do usuário também, permitindo que ele possa até mesmo manipular habilidades únicas, como Kekkei-genkais instáveis. E um bom exemplo disso é o clã Iburi, que possuía a habilidade de se transformar em fumaça, mas sem o controle total dessa técnica. Já com o selo amaldiçoado, eles conseguiram estabilizar essa transformação, podendo
podendo alternar entre a forma física e gasosa sem risco nenhum de ser dissipado pelo vento. No entanto, o uso prolongado do selo amaldiçoado ele acaba custando um preço muito alto. Ele não apenas consome o chakra do usuário, mas ele também substitui parte dele pelo chakra Senjutsu do Orochimaru. Isso significa que quanto mais o cara utiliza o selo amaldiçoado, mais ele perde a consciência própria e ficando mais submisso e suscetível às vontades do próprio Orochimaru. O cara meio que vai perdendo ali a própria individualidade. Ou seja, né, na prática, o selo amaldiçoado ele não é apenas uma questão de poder, ele é uma troca, ele é uma venda. Sabe quando você vê vários filmes, o cara lá ele vende a alma para algum diabão ali em troca de alguma coisa, seja poder ou seja de dinheiro? O selo amaldiçoado é mais ou menos isso. Então assim, o cara ele vende o corpo dele literalmente pro Orochimaru em troca de mais poder. Mas assim como nos filmes que o diabão depois de um tempo vai lá e cobra o preço, o Orochimaru também pode fazer isso. Outro grande problema é o impacto mental, porque na transformação nível 2, o selo tende a corroer a mente do usuário, tornando-o agressivo e instável. E isso é algo que a gente vê claramente em personagens como o Sakon e o Ukon do Quarteto do Som, que se tornaram ainda mais violentos ao usar o poder do selo. O desequilíbrio mental, aliado à dependência do chakra Senjutsu, torna o selo amaldiçoado uma faca de dois gumes. Então é por isso que, assim, apesar de ser muito maneiro e ter as transformações visuais mais impactantes da obra, o selo amaldiçoado ele acaba entrando aqui na primeira posição pra gente abrir a lista mesmo, tá? Como a posição mais baixa dessa lista inteira de modos sábios. Por quê? Por dois motivos muito específicos. Primeiro que ele é uma versão primitiva e praticamente experimental do modo sábio verdadeiro. Segundo que os seus custos, né? Você praticamente entrega a sua vida pro próprio Orochimaru em troca de um pouco mais de poder. Eu acho que assim, os custos eles superam os benefícios. A verdade é, resumindo muito, é isso, sabe? Acho que não vale a pena. Se fosse um poder realmente que desbalanceasse o próprio universo ninja, beleza. Mas ele assim, ele é um upgrade legal e interessante. Só que eu não sei se vale a pena pagar esse preço. Você daria o seu corpo pro Orochimaru por mais poder? Essa é a pergunta que eu faço pra você aí. O próximo nessa lista é o modo Eremita, mais conhecido como o modo sábio dos sapos. E sim, esse é aquele utilizado pelo Naruto, pelo Minato, Jiraiya e até mesmo pelo Hagoromo Tsutsuki. Agora, pode até parecer meio estranho pra você ele ser considerado o segundo mais fraco entre os principais modos sábios, mas calma que eu vou te explicar tudinho. Bom, entre todos os modos sábios que a gente conhece, o modo sábio dos sapos, ele é definitivamente assim, o mais popular, tá? O mais conhecido. E isso se reflete até mesmo pelo número de usuários que tem essa técnica. Citando alguns aqui, tá? A gente tem, por exemplo, o Jiraiya, o Kashinkoji, o Naruto, o próprio Hagoromo, o Minato. Pô, todo mundo tem essa técnica, tá ligado? Tipo assim, deve estar vendendo na Shopee agora. Deixa eu pesquisar aqui. E entre todos esses usuários que eu falei pra vocês, o único que não domina o modo sábio dos sapos com perfeição é o próprio Jiraiya, coitado. Mas o motivo dessa popularidade do modo sábio dos sapos, ela tá relacionado ao método de aprendizagem dele, tá? Assim, não que seja fácil, tranquilo, paz e amor aprender a dominar o modo sábio dos sapos. Porém, ele é muito menos perigoso do que os demais que a gente vai ver nessa lista. Até mesmo se você comparar com o selo amaldiçoado, é muito menos arriscado você aprender ele do que ser mordido pelo Orochimaru, pô. Monte Myobuku, o lar dos sapos sábios, é simplesmente o lugar onde tudo começa. Esse lugar místico que existe em um plano dimensional separado é acessível apenas por meio de invocação, como no caso do Jiraiya, que acabou chegando lá por acidente. Mas aqui, só pra deixar claro pra vocês, tá? Quando eu me refiro que o modo sábio dos sapos é mais fácil de adquirir do que os demais, eu não tô falando que é fácil. Eu estou falando que comparado ao modo sábio da cobra, por exemplo, ou até mesmo do Hashirama, o preço a se pagar para você aprendê-lo é muito menor. Então, por exemplo, lá no Monte Myobuku, o treinamento ele envolve em você permanecer imóvel para poder absorver a energia natural de todo o ambiente. Pô, pode até parecer simples, né? Só para você ficar parado aqui respirando e eu vou me tornar um sábio.
Na verdade, assim, exige um nível de concentração extremamente absurdo. Porque qualquer desequilíbrio, qualquer falta de concentração, qualquer distração pode causar o desequilíbrio da energia natural do corpo do aprendiz, transformando o cara em pedra. Algo que a gente, inclusive, chegou a ver isso daí algumas vezes, tá, no anime. Os sapos, eles possuem um truque para poder facilitar o aprendizado, o famoso óleo especial. E esse óleo, ele ajuda a atrair energia natural diretamente para o corpo do usuário, funcionando como uma espécie de atalho para poder acelerar o processo. No entanto, ele vem com os seus riscos, tá? Porque se o aprendiz ele não conseguir equilibrar a energia natural com o chakra, ele pode acabar petrificado quase que instantaneamente. E isso acontece porque o óleo, ele força a absorção da energia, mesmo que o corpo do ninja ainda não esteja pronto para lidar com ela. Curioso desse óleo é que se você tentar levar ele para qualquer outro lugar fora o Monte Myoboku, ele acaba evaporando instantaneamente. Por alguma razão, ele só funciona, ele só fica nas propriedades originais dele dentro da atmosfera especial daquele lugar. Aquele lugar é um lugar único, então é por isso que só lá dentro ele funciona. Mas bora falar do que o modo sábio dos sapos realmente tem pra oferecer, tá? E olha, ele não decepciona, viu? Kata dos sapos. Esse estilo de luta é uma das marcas registradas do modo sábio dos sapos. Ele permite com que o usuário crie uma aura senjutsu ao redor do seu próprio corpo, funcionando como se fosse uma extensão dos seus golpes físicos. E isso significa que, mesmo que o soco não atinja diretamente o oponente, a aura de chakra do senjutsu ela pode acertá-lo ainda à distância, causando um impacto devastador. E a força desse golpe é tão grande que, em muitos casos, é capaz de incapacitar um adversário com apenas um golpe. Olha o Saitama aí. Ilusão demoníaca, confronto do canto do sapo. Uma técnica única e extremamente poderosa que utiliza um genjutsu sonoro. Fukasaku e Shima são os sapos sábios que cantam juntos para prender o inimigo em uma ilusão quase inescapável. Eu nem sei se essa palavra existe. Apesar de ser incrivelmente eficaz, ela é uma habilidade difícil de executar, já que ela exige tempo para poder fazer a ativação dela e também a coordenação de 3 pessoas. No caso, a gente viu o Jiraiya e 2 sapos. Mas assim, por mais incrível que o modo sábio do sapo seja, tá? Ele é realmente impressionante. Ele tem algumas limitações ali que a gente precisa discutir sobre ela e elas são muito importantes, tá? Primeiro problema do modo sábio dos sapos é a dependência da imobilidade. Então, para poder entrar no modo sábio, o cara ele precisa ficar lá aqui, ó, paradão, se concentrando completamente imóvel enquanto ele tá absorvendo a energia natural. Aqui, ó. Tá sentindo entrar a energia natural? Então, isso é um problema, porque acaba deixando o cara vulnerável em combate. Imagina se você tá numa guerra, num confronto direto. Como é que você vai ficar sentado ali, pensando, refletindo? Uau, vem a energia da natureza. Escuta as árvores, olha os passarinhos cantando. É impossível numa batalha, tá ligado? Você vai de Vasco rapidinho, pô. Mas é claro que existem alternativas pra isso. Temos a arte eremita técnica anfíbia, onde a gente tem o Fukasaku e o Shima nos ombros do usuário ali, canalizando toda a energia natural pro cara. E uma outra solução, que eu diria que é até muito mais simples do que você depender de terceiros, seria o que o Naruto fez. Bota um clone das sombras ali, pô. Vai ficar canalizando a energia pra mim ali, ó, trazendo energia natural ali, ó, pro pai, enquanto eu tô aqui na porrada. Essa é uma boa alternativa também. Segunda desvantagem é a duração limitada. Eu acabei de falar pra vocês que, assim, um problema é o cara ficar lá paradão pra poder canalizar todo esse chakra. Mas vamos supor que o cara já entrou em batalha ali, já tá descendo pau no modo sábio. Beleza, qual que é o problema? A duração limitada. Vai chegar uma hora que o modo sábio vai simplesmente acabar e como o cara tá em movimento ali, ele não vai conseguir reabastecer a técnica. Ou seja, vai chegar um determinado período durante a batalha que ele já não vai mais ter essa técnica e não vai conseguir abastecer ela, porque ele não tem como sentar no chão durante uma batalha, irmão. A menos, claro, que ele faça o que eu acabei de falar, né? Bota um clone lá pra trabalhar pra ele. E o terceiro ponto são as faltas de habilidades avançadas. O que é isso? É basicamente alguma coisa específica daquela técnica, sabe? Específica do modo sábio dos sapos.
Por exemplo, ali no modo Sábio das Cobras, a gente tem uma técnica chamada reencarnação inorgânica, que eu vou explicar mais pra frente, fica tranquilo. E a gente também tem lá no modo Sábio do próprio Kabuto ali, que é a transformação do próprio corpo. E a gente também vê isso no modo Selo Amaldiçoado, onde o cara ele ganha asas, ele vai se adaptando ali pra combate. No modo Sábio dos Sapos, não tem uma característica muito específica, sabe? Algo que realmente aquela técnica possui, que só ela tem. Então, meio que por falta dessas habilidades mais avançadas, sabe? Ele acaba ficando aqui nessa posição. Senjutsu Senin modo Rebi, ou simplesmente o modo Sábio das Cobras. Essa é uma técnica que a gente já viu em alguns personagens, como por exemplo Kabuto e Mitsuki. E diferente do modo Sábio dos Sapos, o das Cobras ele é bem mais perigoso de se adquirir, mas ele também oferece habilidades únicas e um poder impressionante. É ensinado exclusivamente na caverna Ryuchi, o lar das cobras sábias, um lugar tão misterioso quanto mortal. E olha, vai por mim, tá? Não é qualquer um que sai vivo de lá. Até agora a gente só tem um usuário perfeito desse modo, o menino Mitsuki. Primeiro a gente precisa lembrar e até explicar, porque tem muita gente que me assiste que simplesmente não assiste Boruto, então eu vou te contar. O Mitsuki, ele é uma criação do Orochimaru. E você sabe que o Orochimaru, ele não só descobriu a caverna Ryuchi, mas também desenvolveu o Selo Amaldiçoado, baseado nas energias do local. Uma coisa interessante que eu acho fantástico no Orochimaru é porque ele é um cara muito gênio. Ele é realmente um dos maiores gênios de todo o Naruto. E eu te explico. Ele, apesar de ser capaz de manipular o chakra Senjutsu, ele nunca foi capaz de atingir o modo Sábio das Cobras. E o motivo disso é porque o seu corpo era simplesmente fraco demais para poder suportar a energia natural. Isso nos leva a Mitsuki, que foi feito sob medida para poder superar essas limitações. O Orochimaru basicamente criou o Mitsuki como se fosse uma espécie de protótipo perfeito para usar o modo Sábio das Cobras. E a gente, mano, vamos lá, convenhamos, né? Deu muito certo. O Mitsuki alcançou a perfeição no modo, mas até mesmo ele precisa ter cuidado, já que para acessar essa transformação exige muito do corpo. E agora, se você não foi fabricado como Mitsuki e ainda assim quer aprender a dominar o modo Sábio das Cobras, temos o jeito tradicional. Então, para isso, prepare-se para enfrentar um verdadeiro pesadelo. O processo, ele é brutal desde o início. Primeiro, você precisa descobrir aonde fica a localização da caverna Ryuchi, que já é uma missão quase impossível. E depois disso, ainda tem que lidar com habitantes de lá. Aí você pensa, mas quem que habita será a caverna Ryuchi? Simplesmente um bando de cobra gigante, irmão. O que você faz quando você vê uma cobra gigante, hein? Deixa aí nos comentários. Mas vamos supor que você é o bolado, você é o brabo e você conseguiu sobreviver a tudo isso daí. Você viu um monte de cobra lá, mas falou, mano, eu não tenho medo de cobra não, eu mostro o pau e vou embora. Pá, beleza. E chegou até a grande cobra branca, que é a líder de todas as cobras sábias. Ela, só pra você ter uma ideia, assim, como tipo assim, ela é bem fofinha, tá? Ela só tem 30 metros de comprimento, irmão. 30 metros. É um prédio essa desgraça. Só que é aqui que chega o momento mais bizarro de todos. Você vai tomar uma mordida dela. E esse é o seu desafio final. Essa mordida, ela injeta uma grande quantidade de chakra natural. É até meio que parecido com o que acontece no Selo Amaldiçoado, na verdade. Só que, obviamente, em escalas muito maiores. Só os corpos mais resistentes conseguem suportar a energia natural e ainda equilibrar com o chakra próprio. Caso contrário, o cara simplesmente morre. Ou ainda pior, né? A cobra vai lá e come o cara inteiro. Você já imaginou ser comido por uma cobra gigante? Lá ele! Mas ó, se você conseguir sobreviver a tudo isso e atingir o modo Sábio das Cobras, prepare-se, tá? Porque você vai ter habilidades incríveis que vão diferenciar você de todos os outros modos. Sem dúvidas, o modo Sábio das Cobras, ele é um dos mais versáteis de todos, oferecendo tanto poder bruto mesmo, pro cara ficar bolado, quanto técnicas únicas. Bora dar uma olhada em alguma delas. Arte Sábia, técnica do extremo branco. Essa técnica praticamente é uma granada sensorial. O Kabuto utiliza ela para poder liberar uma combinação de luz cegante
semelhante a uma onda de pressão sonora devastadora, paralisando todos os inimigos temporariamente, causa dor extrema e incapacita todos ao redor. E o mais interessante é que o portador, o usuário do modo Sábio das Cobras, ele consegue desenvolver ali uma espécie de adaptações físicas para poder proteger o corpo dos efeitos dessa técnica. O Kabuto, por exemplo, ele consegue fazer o corpo dele de uma forma mais líquida para ele poder resistir e evitar os danos internos. Também possui pálpebras que bloqueiam a entrada de luz. Arte sábia, reencarnação inorgânica. Essa daqui é uma das habilidades mais exclusivas do modo Sábio das Cobras, porque com ela o usuário consegue misturar a energia natural em materiais inorgânicos, como por exemplo pedras e até mesmo solo, e controlá-los livremente. Você praticamente tem ali uma expansão de domínio. O Kabuto utilizou essa técnica para poder manipular todo o ambiente em volta dele e atacar os seus inimigos, criando desde armaduras e até manipulando estruturas. É basicamente você dar vida a qualquer objeto inanimado, utilizando todo o cenário, todo o ambiente ao redor de você como parte do seu corpo. Você controla tudo em prol do combate. Vamos falar a verdade? É uma vantagem estratégica absurda. Esse modo, ele é muito mais agressivo e até mesmo estratégico do que o modo Sábio dos Sapos. Você tem ferramentas ali que você consegue simplesmente virar o jogo pra você em qualquer momento. O que a gente pode dizer é que se o modo do Sábio dos Sapos é sobre equilíbrio, o modo Sábio das Cobras é sobre domínio. Agora chegamos no modo Sábio de Hashirama, uma técnica lendária e cercada de mistério. O Hashirama Senju, o primeiro Hokage, ele foi o único usuário confirmado desse modo, mas até mesmo a Madara Uchiha acabou tendo acesso a ele indiretamente, né, ao incorporar as células do Hashirama no seu corpo durante a Quarta Grande Guerra Ninja. E esse detalhe por si só ele já mostra o nível de exclusividade e poder desse modo, porque ele é diretamente conectado à força da natureza e ao impressionante estilo madeira do Hashirama. Embora muitos detalhes sobre o modo sábio do Hashirama ainda sejam muito vagos, a gente não tem tantas informações, tudo que a gente sabe é o suficiente para colocar ele numa posição tão elevada aqui, e eu consigo provar para vocês, então vamos falar sobre ele. A gente não sabe como que ele aprendeu, aonde que ele aprendeu, ou até mesmo qual que é a fonte natural que recarrega o modo sábio do Hashirama. Essa habilidade, sabe, de conseguir utilizar energia natural, de absorver energia natural sem necessidade de aliados, clones ou até mesmo qualquer outra coisa, torna com certeza o Hashirama um dos maiores e mais impressionantes usuários de Senjutsu de toda a história. A principal aplicação do modo sábio do Hashirama é o aumento absurdo do poder do estilo madeira, o seu Kekkei característico. E já impressionante por natureza, o estilo madeira ele alcança um novo patamar no modo sábio, tanto em escala quanto em complexidade. As suas técnicas, elas não só crescem de tamanho, mas elas também ganham propriedades únicas que o tornam praticamente imbatível em combate. Um exemplo icônico disso é a arte sábia Portão Divino. O Hashirama, ele invoca um Tori, aquelas paradas japonesas gigantescas, tá ligado? Para poder imobilizar completamente os seus inimigos. E esses portais, eles não são apenas símbolos visuais muito tops, mas eles são fortes o suficiente para conter até mesmo 10 caudas, a criatura mais poderosa já vista no universo ninja. E não é só o corpo do alvo que é suprimido. O mais louco é que o Portão Divino ele também afeta até mesmo a vontade de lutar do oponente, impondo uma calma forçada que reduz drasticamente a sua resistência mental e física. Outro destaque é o famoso As Verdadeiras Mil Mãos, uma técnica massiva onde o Hashirama cria uma estátua gigante com incontáveis braços. E essa técnica ela é tão poderosa que pôde até mesmo esmagar o Susanoo perfeito do Madara combinado com a Kurama. E o impacto visual e destrutivo dessa técnica é um dos motivos pelo qual o Hashirama ele é tão reverenciado como Deus Shinobi. Só de você olhar isso, você tá ligado que esse cara ele não é normal. O Hashirama é uma força da natureza. Eu acho que com tudo isso fica muito claro que o modo sábio do Hashirama é um dos mais poderosos entre todos os modos
modos sábios. O cara é o deus Shinobi, não tem jeito. Mas você que chegou até aqui e ainda não deixou o like, eu vou te falar uma curiosidade top pra você já arrebentar esse botão. Sabe aquele símbolo que fica na testa do Hashirama, aquele círculo quando ele entra no modo sábio? Aquilo ali pode ter um significado que nos diz de onde vem o modo sábio dele, beleza? As escritas japonesas, elas são chamadas de kanji. Os kanjis, eles são baseados nos ideogramas chineses, conhecidos como Hanzi. Aquele símbolo na testa do Hashirama é uma das primeiras versões que significava sol nas escritas chinesas, exatamente. Então, o Hashirama ele tem praticamente escrito na testa dele sol. As plantas, elas têm um efeito chamado fotossíntese, que basicamente dá energia a todas elas. Isso definitivamente só mostra uma coisa, tá? O modo sábio do Hashirama é extremamente bolado, e as histórias por trás dele seriam fantásticas se a gente visse um dia sendo explorado na obra. Quem sabe, né? Agora, deixa o like. E a gente chega agora simplesmente nos dois titãs dos Senjutsus. Os modos que elevam qualquer shinobi a um nível praticamente divino. O modo sábio das bestas com cauda e o modo sábio dos 6 caminhos. Esses são os dois picos de poder no universo de Naruto, onde o domínio do chakra Senjutsu é levado ao extremo. E a gente vai explorar como cada um deles funciona e por que eles são tão únicos, tá? Mas começando aqui pelo modo sábio das bestas com cauda. E esse modo sábio, ele é uma combinação quase que perfeita entre os chakras do Senjutsu e o poder inato das bestas com cauda. O único usuário conhecido dessa forma é Naruto Uzumaki, que acabou atingindo esse estado graças à relação especial que ele acabou desenvolvendo com a Kurama. E essa sinergia foi a chave para desbloquear esse poder tão avassalador. Ao contrário dos outros modos sábios, onde é preciso parar e se concentrar para absorver a energia natural, aqui o trabalho ele é dividido, tá? A Kurama absorve a energia natural, enquanto o Naruto continua em movimento. E isso dá a ele uma vantagem absurda em combate, permitindo o uso contínuo de chakra Senjutsu sem interrupções, algo que os outros usuários só podem sonhar. Essa parceria entre a Kurama e o Naruto, ela não oferece só esse fluxo de energia constante, também tem muitas vantagens, então bora falar delas. Poder e velocidade absurdos. Pois é, quando o Naruto fica nessa forma, pô, ele tem capacidade de rivalizar não com ninjas, tá ligado? Meros shinobis, mas com divindades. Então assim, não é comparável. Utilização do kata dos sapos. Com o chakra de Senjutsu ali, ó, disponível pro Narutinho a hora que ele quiser, ele consegue utilizar o modo de luta do sábio dos sapos a hora que ele quiser, o que acaba amplificando seus golpes físicos com uma aura de energia natural. Destruição dos orbes da verdade. E aqui pra mim é simplesmente o diferencial definitivo. Os orbes da verdade, eles são esferas criadas a partir dos 5 elementos básicos e também em Yang. Mesmo sendo quase indestrutíveis, o Naruto conseguiu destruí-los com a sua própria energia de Senjutsu, o que realmente mostra o nível colossal dessa forma. Modo sábio dos 6 caminhos. Enquanto o modo sábio das bestas com cauda, ele é fruto da colaboração entre humano e biju, o modo sábio dos 6 caminhos é algo completamente diferente. Esse aqui é um presente concedido diretamente por Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos, e apenas a indivíduos que demonstrarem um profundo compromisso com a paz e o equilíbrio. Essa forma ela não requer treinamento nenhum, mas o reconhecimento direto do próprio Hagoromo, o que já coloca o cara no nível de exclusividade, meu, maluca, tá? Esse modo combina Senjutsu com a energia natural dos 6 caminhos, levando as habilidades físicas, mentais e sensoriais de um usuário, assim, a um nível quase que incompreensível. Isso daqui transcende qualquer modo sábio que a gente discutiu anteriormente, tá? Não existe comparação plausível. É assim, é completamente outro nível, cara. Aqui a gente tá falando de outro nível. E vamos falar de algumas habilidades desse modo sábio dos 6 caminhos que eu acho importante falar pra vocês. Rikudo Super Rasen Shuriken gigante. Esse é um dos ataques mais colossais e absurdos que a gente já viu na obra, tá? É um Rasen Shuriken, só que imbuído com o chakra dos 6 caminhos e Senjutsu. Ela é tão poderosa que ela foi capaz de rivalizar com a flecha de Indra, a habilidade mais poderosa do Sasuke, que ele fez simplesmente utilizando todas as outras bijus presas ali no Shibaku Tensei, tá? Colocando todas em favor dele, ele criou a flecha de Indra e ainda assim o Naruto conseguiu
soltar esse Rasen Shuriken gigante que conseguiu anular a flecha de Indra. E foi uma explosão assim bizarra, cara, catastrófica mesmo. Domínio dos Orbes da Verdade. Bom, vocês estão ligados que os Orbes da Verdade, eles são uma marca registrada dessa forma, né? São aquelas esferas que eu comentei com vocês e absolutamente tudo, qualquer coisa que ela toque, ela desintegra, assim. É uma das habilidades mais perigosas do universo ninja. E em quarto lugar, a amplificação física, né? Porque o Naruto nessa forma, ele foi capaz de enfrentar simplesmente Madara Jinchuriki do 10 Caudas e posteriormente Kaguya Otsutsuki. Qualquer outro ninja comum sem habilidades tão incríveis, sem esse modo sábio tão absurdo, não seria capaz nem mesmo de chegar perto do cara. Menos o poderoso Gai Sensei, obviamente. O modo sábio dos 6 caminhos, ele não é apenas uma amplificação de poder. Ele é um salto completo para outro nível da existência. Ele transforma o usuário em uma figura mitológica, capaz de rivalizar até mesmo com os maiores deuses do universo. E ao contrário dos outros modos sábios, ele não tem limitações ou fraquezas aparentes. O seu arsenal de habilidades, ele é tanto ofensivo quanto defensivo, garantindo domínio total em qualquer situação de batalha. Falar bonitinho aqui agora pra vocês, tá? O Naruto, depois que ele atinge esse modo, ele se torna, assim, o padrão do que é o verdadeiro equilíbrio entre força e compaixão. O cara foi simplesmente capaz de salvar o mundo da sua maior crise e ainda salvar o seu melhor amigo de toda a escuridão que permeava o seu coração. Falei bonito, né? Falei bonito. Mas, ó, existem uma série de técnicas secretas e extremamente poderosas no universo de Naruto. Você sabe quais são as 10 mais poderosas? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, então. Ele tá bem legal. Clica nele e vai lá, porque se você gostou desse, você vai gostar do outro. Fui!